TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos! Começou mais uma vez nosso programa Páginas da Bíblia, sempre pronto para levar você a formação, a informação, o amor, tudo aquilo que nós precisamos para descobrir o valor deste sagrado livro. Conto agora, hoje, nesse momento, com a presença de nossos mestres aqui presentes, professora Maíla, quem agradeço imensamente, nosso diácono José Carlos, a quem também agradeço. Estamos juntos novamente. Sempre muito bom. Sem eles, eu patino nos livros assim, igual vocês, ou pior que vocês. Talvez vocês aí saibam bem mais, porque se não for alguém, é o que eu digo. O segredo desse livro está não só em você ter a ablução do Espírito para se abrir para esse entendimento, como você ter a condução correta. Né? É como se eles nos pegassem pela mão e dissessem, não, vem por esse caminho é melhor, é mais fácil. Então, conto com eles para isso e tenho certeza que vocês também têm contado. Vamos hoje dando seguimento ao nosso livro dos números, estamos hoje iniciando o capítulo 15 e eu disse já no programa anterior, quem acompanhou, que nós estamos começando a saborear o livro dos números. Estamos começando a sentir alguma coisa nova, diferente, um ardor, descobrindo valores que a gente não conhecia antes. Vou começar, para quem não tem o material em casa, fazendo a leitura do versículo 1 até o 16. Vai dizer, Yahvé falou a Moisés e disse, fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, se apresentardes manjares queimados ao Senhor em holocausto ou em sacrifício, seja para cumprir um voto, seja a título de oferenda espontânea, seja por ocasião das vossas solenidades, fazendo assim do vosso gado miúdo ou graúdo um perfume agradável a Yahvé, o ofertante trará para sua oferenda pessoal a Yahvé uma oblação de 1/10 de flor de farinha, amassada com 1/4 de hin de azeite. Farás uma libação de vinho de 1/4 de hin por cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para um carneiro, farás uma oblação de 2/10 de flor de farinha, amassada com 1/3 de hin de azeite, e uma libação de vinho de 1/3 de hin, que oferecerás em perfume agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto, ou como sacrifício de comunhão a Yahvé, será oferecida, além do animal, uma oblação de 3/10 de flor de farinha, amassada com meio hin de azeite. E oferecerás uma libação de vinho de meio hin, com oferenda queimada de perfume agradável a Yahvé. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal pequeno, ovelha ou cabrito. Segundo o número das vítimas que fordes imolar, fareis o mesmo para cada uma delas, conforme o seu número. Assim fará todo o natural dentre o vosso povo, quando oferecer uma oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. E se algum estrangeiro residir convosco, ou com os vossos descendentes, oferecerá uma oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. Como fizerdes, assim fará a Assembleia. Haverá somente um estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro. É um estatuto perpétuo para os vossos descendentes, diante de Yahvé, será tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá somente uma lei e um direito, tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. Vamos parar por aqui, eu já quero pedir ajuda do nosso diácono. Como é que eu posso entender como podemos contextualizar esse texto? Bom, nós estamos aqui no contexto em que o povo de Deus
já vai se aproximando ali da Terra Santa, né? Nas terras ali de Moabe, né? Então estão se aproximando da Terra Santa, mas é um contexto bastante tenso, né? Houve uma derrota em batalhas, batalhas internas, batalha contra as cidades-estados, né? Então, alguns motins que já houveram e ainda vão acontecer. Então, a gente percebe que, além dos perigos externos, né, que são as cidades-estados, aqueles pequenos reinos, né, aquelas cidades que tinham lá seu próprio rei, e que eles estão guerreando contra Israel, estão preocupados porque aquela multidão, né, de israelitas está caminhando por ali. Então, além de tudo isso, tem também as guerras intestinas ali entre eles, entre as tribos, as infidelidades, o desânimo, o motim. Então, está um clima assim, bastante tenso. E então, como quando a gente assiste um filme de ação, lê um livro assim de ação, tem aquele momento que dá uma calmaria para se recompor, pro ouvinte, ou sei lá, o telespectador também dá uma calmada, e Deus, né, ele se manifesta e volta a falar com Moisés, né, preparando o povo para as ofertas, né, de farinha, de azeite, de vinho, para as libações. Ele volta a lembrar algo que ele já havia dito no Êxodo, no Levítico. Deus vai repetindo, né? Isso é pedagógico, né? A repetição faz parte, né, do aprendizado, da pedagogia. Então, Deus repete. E aí a gente percebe essa função, né, de dar ali aquela acalmada para voltar de novo à ação, que nós vamos ver mais adiante. Vamos ter bastante ação, né? E então esse capítulo ele reúne assim algumas disposições de ordem cultural e a questão também da lei penal, né? O castigo que pode haver com quem violar esses preceitos, né? E assim, a gente percebe que também que Deus ele vai contemplar tanto agricultores quanto os criadores de gado, seja pequeno, seja grande. Então, as pessoas elas podem ofertar daquilo, das primícias do que elas produzem, né? E assim, a gente percebe também que como os levitas, né? A tribo de Levi, ela não tem posses, a gente volta a perceber que essas ofertas é que vão manter tanto os sacerdotes quanto os levitas, né? E é também interessante, 3 elementos, né? Animais, aí nós temos a farinha e o vinho, a questão da libação, né? Interessante essa libação, depois Maíla acredito que vai falar mais um pouco. Em todo o contexto religioso, sempre tem algum tipo de libação, seja lá na Grécia, Roma Antiga, né? Seja com os judeus, o Senhor estabelece isso para eles, inclusive até aqui nas nossas religiões de matriz afro, pegou esse costume, não é? De derramar um gole para o santo. Sim. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Mas antes de dar o primeiro gole, opa, esse aqui é do santo. Isso é uma libação, né? Claro que é um contexto diferente do nosso, mas serve assim para ilustrar, ilustrar pedagogicamente essa questão da libação. Outra coisa interessante, porque tudo no Antigo Testamento se encaminha para o Novo, se encaminha para a cruz de Cristo, também se encaminha para a nossa vida. E São Paulo apóstolo, ele diz que a vida dele está para ser entregue como essa libação, como essa oferta do vinho, como se derramava o vinho naquelas vítimas, ele sente que a vida dele está para ser derramada em libação. Muito bem. Maíla, eu fico pensando assim, esse povo está caminhando há anos no deserto já, né? Eles já estão
próximos à terra prometida, próximos de deixar as malas no chão e começar as suas vidas, né? Mas ainda existe muita imposição da lei, e uma lei miúda, uma lei cheia de detalhes, uma lei que eu penso assim, traz um cansaço de você ter que cumprir tantos rituais, exatamente a quantidade de farinha, a quantidade de azeite, para poder você amassar com isso, amassar com aquilo. Isso aí faz-se necessário, porque esse povo antigamente não tinha leis, não tinha nada que realmente eu vejo no estudo o Senhor querendo operar seu ensinamento, né? Mas também isso não traz depois um repúdio, o pessoal não vai abandonar, não vai largar. Como é que fica isso diante da prática do dia a dia? Então, o povo de Israel aqui, eles estão como uma criança sendo conduzida por Deus. E como uma criança no processo de educação, de aprendizado, você tem que explicar e você tem que minuciar as coisas para a criança. Não adianta você dizer, por exemplo, para uma criança, dar a ela uma ordem ou uma orientação geral. Por exemplo, ensinar a comer. Você pega na mãozinha, você põe na boca, quantas vezes, separa uma comidinha da outra. É tudo muito minucioso porque é um processo de aprendizado. Da mesma maneira, Deus aqui é como um pai, uma mãe que está conduzindo esse povo, que antes era um povo de escravos, que não tinha lei, que estavam sujeitos a todo um sistema opressor, um sistema idolátrico, um sistema em que eles não eram povo. Então, é necessário. Para nós, que às vezes a gente já tem até esse contexto a partir da luz que é Jesus, para nós parece assim, não precisava tanto, não precisava descer tantas minúcias, mas aqui era necessário. Certo. Né? Então é um processo pedagógico, né? E a gente vai percebendo que Deus, nesse processo de repetição, de trazer as minúcias, os detalhes, vai chegar uma hora que não precisa mais tanto, porque isso já inculcou neles todo esse aprendizado. Né? Certo. E aqui o que quer se enfatizar nesse capítulo 15? Se quer enfatizar a questão da obediência a Deus, precisavam ser obedientes ao fazer todos esses sacrifícios, ofertas, libações, mostrava ao povo a obediência a Deus. Deus mandou, cumprimos. Também enfatiza a questão da expiação, porque todos os sacrifícios, todas as ofertas são oferecidas a Deus em favor do povo. Então, uma expiação. O povo precisava também de fazer esse pedido de perdão a Deus, porque muitas vezes eles pisavam realmente aí na bola no sentido de não serem obedientes a Deus. Então, a relevância aí da expiação. E um terceiro ponto que enfatiza aqui é a reverência. No meio de povos politeístas, idolátricos, fazer tudo isso em favor de Javé demonstra a reverência que esse povo tem a Deus. Então, 3 pontos importantes quando a gente vê sempre esses textos falando de ofertas e sacrifícios. A obediência, a expiação e a reverência a Deus. Certo. Os 3 pontos aqui são sempre marcados por sacrifício de um animal, trazia-se sempre o oferecimento de grãos, por isso a flor de farinha, né? A flor de farinha, o azeite, então ligado aí aos vegetais, e sempre uma oferta de bebidas, que era a questão da libação. Por que sempre sacrifício de um animal, a oferta de grãos e a oferta de bebidas? O sacrifício já em vista do que eles vão viver, e depois nós no Novo Testamento,
o sacrifício vai nos lembrar Jesus Cristo, Tá. que se oferta como uma vítima. Depois, sempre quando aparece a oferta de grãos, esses grãos, a farinha, o azeite, sempre sem fermento. O que mostra aqui a vida sem pecado. O fermento lembra sem fermento, a corrupção. Então, sem fermento é uma vida sem pecado. Esse povo tem que ir caminhando para se tornar cada vez mais um povo desprovido desse mal que é o pecado. Então, por isso a oferta sem fermento. E o terceiro tipo de oferecimento é a oferta de bebidas, a libação, que é o derramamento, como derrama-se a bebida, derrama-se o sangue, derrama-se em Deus a nossa oferta. Então, você percebe que não é à toa. Não. Tem toda uma simbologia por trás disso que a gente tem que ir se acostumando para entender esse linguajar. Exatamente. Né? E vocês perceberam que a cada recomendação em que eles pudessem oferecer um animal maior, a oferta vai também se tornando maior. Então, era um bezerro, tem uma quantidade de flor de farinha, tem uma quantidade de litros de bebida. Aumentava, se é um cordeiro, é menor. E assim vai indo. Exatamente, tudo é proporcional. Tudo é proporcional. Tá. Lembra pra gente também, Deus não está muito preocupado o que você está ofertando. É o bezerro, o carneiro, é um pequeno animal, mas o que você oferece? O que completa o sacrifício é sempre o nosso coração em sacrifício, em oferta a Deus. Ok. Vamos fazer o próximo, falando sobre as primícias do pão, do versículo 17. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e tu lhes dirás: Quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo a Yahvé tão logo comais do pão desta terra. Como primícias da vossa massa, separareis um pão. Fareis esta separação como aquela que se faz com a eira. Dareis a Yahvé um tributo do melhor das vossas massas, isso é, válido para os vossos descendentes. É exatamente isso que você está falando, a questão da proporcionalidade, não é isso? O senhor tem alguma coisa a acrescentar, Diácono, a respeito dessa proporcionalidade, que eu acho que já tenta também nos conduzir, como a gente está sempre vendo, que esse passado nos prepara para o futuro vitorioso de Jesus. Isso tudo vão ser linguajares e mentalidades e percepções que vão sendo trabalhadas na gente, como você falou, né, Maíla? Exato. Para que a gente possa associar lá na frente a dimensão do sacrifício de Cristo. Sim. Em nosso favor, né? E a primícia, né? Exatamente isso que eu queria dizer. A questão da revelação progressiva, porque Deus, ele é um pedagogo. Maíla falou que o povo ali no deserto era como criança sendo conduzida por Deus, mas ao mesmo tempo, aos poucos, assim, de conta-gotas, Deus vai fazendo a revelação do seu mistério. E então nós vemos aqui toda essa prefiguração, né, dos sacramentos hoje. Então ali o Cordeiro, né? Quem é o Cordeiro de Deus para nós? Nosso Senhor Jesus Cristo. A questão dos cereais, o grão, o que nós ofertamos que na Eucaristia vão se tornar para nós corpo e sangue de nosso Senhor, né? E a questão da libação, ele falava de São Paulo, mas a principal libação é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, né? Então, assim, gradativamente, Deus vai revelando. Então, aqui estão todos os tipos, né, pré-figurativos da nossa fé hoje, porque nós somos o povo de Deus, né? Lá, o povo de Deus é Israel, né? Você tinha que nascer judeu para você ser povo de Deus. Mas tinha aqueles que eram adotados. A gente vê também nessa passagem a questão da universalidade da revelação. Por quê? Deus não exclui o estrangeiro, aquela pessoa que estiver trabalhando, que estiver morando entre os judeus. Deus não exclui.
né? Eles até, o judeu naquele tempo até era excludente, mas a gente vê que a vontade de Deus não é essa. Ele diz aqui, o estrangeiro que estiver entre vós, né? Eles também apresentarão as suas ofertas. Então aqui nós já vemos também, podemos dizer assim, o germe, né, dessa universalidade da revelação de Deus. E daqui a pouquinho nós vamos ver também a questão o que está implícito aqui também, que é a expiação, perdão dos pecados, que vai acontecer de forma definitiva, porque até então aqui na antiga economia, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós temos todos esses sacrifícios que prefiguram o sacrifício único, definitivo e irrepetível de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a questão da expiação, porque nosso Senhor, no altar da cruz, nosso Senhor realiza esse sacrifício, não é, como expiação pelos nossos pecados, pela morte e ressurreição dele, nós herdamos, não é, a vida eterna. Então, nós vamos ver aqui também na sequência essa questão da expiação, né, da necessidade de penitência. O povo de Deus no Antigo Testamento, vocês veem que eles pisavam na bola direto. Deus ali sempre fiel, mas eles todo dia estavam brigando com Moisés, com Arão, briga de poder, falta de fé, né? Então, é necessário esse sacrifício de expiação para o povo. Então, nesse contexto que está ali tão tenso, tão violento, Deus entra com essas ordens, lembrando que eles devem fazer ali e que eles deverão fazer, porque aqui diz que é perpétuo, né? Nós vamos ver que isso é perpétuo. O povo de Deus deverá fazer. E aí depois nós temos a plenitude com o nosso Senhor. Muito bem. Maíla está falando, vocês vão falando e eu aqui vou fazendo a minha elaboração, né? Interessante essa questão que é colocada aqui nesse artigo, nesse capítulo, nesses versículos, da gradação da oferta. Porque, na verdade, parecia que qualquer oferta estava bom. Mas a gente vê que a gradação, o tamanho da oferta implica um valor maior de quem se submete a comprar para oferecer e também a proporcionalidade daquilo que vai junto com esse sangue que vai ser derramado, né? Eu estou fazendo isso tudo imaginando a oferta que foi feita por Deus de seu Filho. Para que houvesse satisfação plena de Deus, se é que eu posso usar essa terminologia de satisfação, foi oferecido um Deus como Ele, o Filho que era exemplarmente do mesmo nível, do mesmo tamanho. Olha o tamanho dessa oferta. Sim. Que é oferecida, é imensa. Não teríamos como oferecer isso, jamais, né? Mas junto com essa oferta vai a massa, que você coloca, uma massa que não podia ser corrompida, ela não poderia ser usada a fermento. Essa massa somos nós. Cada um de nós representa esse grão, que junto nesse sacrifício do altar, em que eu vejo aquela cruz elevada, parece que eu estou vendo o altar com aquela cruz virada para o sacerdote, que parece nós, tá representando Jesus ali, que morre em persona Cristo, mas também oferecendo todos nós ali, que estamos ali naquela assembleia, como esse pão amassado que é oferecido junto com esse grande cordeiro, essa grande oferta. É tudo uma simbologia que faz um sentido que antes não tinha um sentido muito grande para esse povo, né? Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, e a partir até desses textos aqui do livro dos Números, a gente percebe o valor do sacrifício de Cristo e não o preço. Porque o preço não tem como pôr preço, exatamente, não tem como dimensionar esse sacrifício que Deus deu por nós. Porque ali não é um sacrifício de um animal, de alguns quilos de farinha, mas é o sacrifício de um Deus por nós. Então, realmente, é impagável. É impagável, mas por que é impagável? É de tamanho valor o sacrifício de Cristo. Porque também o nosso pecado
Foi era imenso. imenso. Quer dizer, Exatamente. o que é o rompimento nosso com Deus? A descontinuidade da graça entre nós e Deus, a desgraça em que nós vivíamos. É abissal. Então, para superar essa ruptura que existia entre o homem e Deus, somente um Deus para fazer com que essa Planificar ligação tudo isso. pudesse novamente ser restabelecida. E só na pessoa dele, como Deus poderia fazer essa reparação, e somente como o homem poderia morrer no lugar de todos nós. Só muito amor para bolar uma saída dessa, não. porque nós fizemos uma besteira perfeita. tão grande que não tinha como consertar. Só Deus para bolar Só essa Deus, saída aí sim, estratégica. Exatamente. Por isso ele, Pra enquanto continuar Deus com e essa homem. vivência do amor, É. né? Mas enquanto você para e pensa igual eu estou parando para pensar, só um segundinho, nós vamos já tomar um golinho de chá e já voltamos. Então, voltamos. Peguem aí, por favor, do capítulo 15 do livro dos Números que nós estamos estudando. Vamos fazer essa leitura, é um pouquinho longa, mas a gente vai avançar um pouco mais nessa compreensão do que está escrito aqui, de um futuro que está por vir, que é o que nós vivemos hoje. Graças a Deus, né? Vai do versículo 22. Se deixardes de cumprir por inadvertência qualquer um destes mandamentos que Yahvé transmitiu a Moisés, tudo aquilo que Yahvé vos ordenou por intermédio de Moisés, desde o dia em que ordenou todas estas coisas e as vossas gerações, proceder-se-á assim. Se foi a comunidade que cometeu a inadvertência, a comunidade inteira fará o holocausto de um novilho em perfume agradável a Yahvé, juntamente com a oblação e a libação, segundo a norma, e oferecerá um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará o rito de expiação por toda a comunidade dos israelitas, e o pecado lhe será perdoado, pois foi uma inadvertência. Quando trouxerem a sua oferta para ser queimada perante Yahvé e apresentarem diante de Yahvé o seu sacrifício pelo pecado, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos israelitas e de igual modo ao estrangeiro que reside no meio deles, pois todo o povo agiu por inadvertência. Se for apenas uma pessoa que pecou por inadvertência, oferecerá em sacrifício pelo pecado uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará perante Yahvé o rito de expiação pela pessoa que se desviou pelo pecado de inadvertência, cumprindo sobre a pessoa o rito de expiação, e ela será perdoada, quer se trate de um nativo dentre os israelitas, quer de um estrangeiro que habita no meio deles. Haverá uma só lei entre vós para aquele que procede por inadvertência. Aquele, porém, que procede deliberadamente, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete ultraje contra Yahvé. Tal indivíduo será exterminado do meio do seu povo. Desprezou a palavra de Yahvé e violou o seu mandamento. Este indivíduo deverá ser eliminado, pois a sua culpa está nele mesmo. E volta aqui realmente a professora já explicando direitinho para os seus alunos de prezinho, aqueles que estão se familiarizando com o abecedário. Meus filhos, se vocês não juntarem o B com A e debá, e você me falar pá, tá errado, porque B com A é bá. Então, isso foi algo que você fez que vai ter que ser corrigido, né? Se por acaso você, na hora de pronunciar, errou, por inadvertência, você vai ter que repetir de novo essa sílaba. Então, é interessante como aqui é muito minucioso, e eu digo assim, como eu já disse antes, cansativo, né, Diácono? Mas Deus tem paciência. Ele tem, Deus o ser tem humano paciência. não aprendeu ao longo de tantos anos isso. Até hoje esse beabá está sendo recitado. Mas eu acho é muito profunda, podemos dizer, essa Com passagem. certeza, com Porque aqui certeza.
nós vemos essa continuidade, né? Sim. Do caminho, do caminhar do povo de Deus, entre as vicissitudes dele, entre as fraquezas que eles tinham. E aqui Deus já faz assim uma distinção, né? Porque hoje a Igreja Católica, ela faz uma distinção entre pecados leves, Sim. que mancham a graça de Deus em nós, e os pecados graves, né? Chamado pecado mortal, que conduz à morte da nossa alma, que apaga totalmente em nós a graça de Deus, os pecados graves contra os mandamentos da lei de Deus, né? Aqui já tem essa distinção. Ali por um descuido, ele se descuidou, esqueceu, aí violou algum dos preceitos da lei de Deus, né? Então tem um procedimento, né? Agora, quando a pessoa sabe, quer fazer errado e faz errado, o que se configura? Se configura, então, a soberba. Por quê? Deus me deu um mandamento. Eu sei, eu estou aqui com a palavra de Deus na mão, eu sei que é errado, mas eu não estou nem aí, eu vou lá e faço. Né? Então, aí é uma soberba. Por quê? Eu coloquei a minha vontade, o meu capricho, né? Os nossos caprichos, porque ele fala em termos de individual, e fala também no coletivo, comunidade. Então, eu ou nós, deliberadamente, nós sabemos que é errado e nós fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus. E aí, então, se configura. Tanto lá na prefiguração quanto hoje, essa distinção entre pecado, desobediência leve, porque foi por descuido, por inadvertência, ou quando se configura o pecado grave, que tem que ter essas três ações, né? Saber, querer e fazer, né? Aí então se configura o pecado grave. E aí então Deus ele faz a distinção, e aí nós vamos ver que tem atitudes diferentes em relação à inadvertência ou quando voluntariamente a pessoa comete a desobediência aos preceitos que Deus deu. Então, Maíla, que essa inadvertência se refere ao descuido, à falta de cuidado. Vamos dizer, no dia a dia eu esqueci que tinha que fazer a medida certinha da farinha, da flor de farinha com azeite. Errei na medida. Isso aí foi um descuido, foi um lapso. A gente poderia chamar aqui um pecado feito por ignorância. Ignorância no sentido de não ter sido negligente, não saber que era para ser feito assim, por descuido mesmo, né? Por descuido. Agora, se eu sei do que eu precisava fazer, sei que aquilo ali fere uma obediência de Deus, um mandamento. Então, por exemplo, a segunda parte, quando fala dos pecados graves, que a gente poderia dizer aí, essa presunção. Eu sabia qual era o mandamento a ser feito. Eu sabia, tinha consciência, que se eu violasse, eu estaria cometendo uma ofensa a Deus. Quis fazer, fiz, é diferente, né? Então, nenhum a gente tem essa ignorância, algo que eu não sabia, eu não cuidei como deveria. No outro, sabendo, fiz, queria fazer e fiz. Deus é muito justo, continua sendo justo conosco. Por isso a gradação também do pecado que nós ainda temos hoje na moral cristã católica. Então, nós não colocamos todos os pecados na mesma gravidade. Tá. É a mesma coisa. Hoje a gente... Aqui eles não usa, você viu que nenhuma vez chamou o termo pecado. Não se usa ainda essa terminologia. Não se usou ainda, né? esse termo. Né? A gente vai depois ir colocando essa terminologia. Então, tudo é uma história. Tá certo. Vamos então acompanhar o versículo a partir do 32. Vai falar dessa violação do sábado. Enquanto os israelitas estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha no dia de sábado. Aqueles que o surpreenderam
recolhendo lenha, trouxeram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade. Puseram-no sobre guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. Yahvé disse a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, como Yahvé ordenara a Moisés. Ai, que dor! Porque é algo tão simples. Hoje para nós, né? Hoje para nós. Mas eu acho que aqui não é nem tanto, olha só, eu já querendo dizer para vocês, né? Mas não é nem tanto a questão de ser grave ou não, mas é a questão de como se foi feito. Havia uma ordem que deveria ser cumprida e obedecida e que foi, por inadvertência ou por ignorância, não vamos aqui entrar nessa questão, que foi desprezada essa ordem, foi deixada de lado. Então, para quem pega a ordem do Senhor e deixa de lado, só merece morrer, ir para o inferno. É claro que aqui não existe nenhuma dessas terminologias, mas a gente está vendo que isso aí já está formando aquele critério de que tem uma ordem, 10 mandamentos. Você não está cumprindo, filhinho. Você, se for pego pela morte, aqui foi pego por um do acampamento que viu. Se você for pego pela morte nesse momento, você vai para o inferno. Então, a morte perpétua. É bem isso assim? Aqui ó, a gente vê a violação de um mandamento. Isso. Né? Um dos mandamentos. O 3º mandamento lá, que Deus havia dado a Moisés ensinado ao povo. Para quê? Era só uma questão de dia? Era só porque era sábado? Não. É porque é uma ordem, é um mandamento de Deus de guardar um dia de descanso e de, nesse dia, santificar a Deus. Certo. Então, a questão não é porque era o sábado. Podia ter sido outro dia que Deus tivesse dado essa ordem de descanso e santificação. Ou seja, eu não fiz. Não sabia? Para ser uma pena como essa, provavelmente supõe que fosse uma pessoa que soubesse o que estava fazendo. Violando porque sabe. Por que uma medida tão drástica? Para servir de exemplo. Por isso todo o acampamento participa desse momento. Dessa execução. E o leva para fora do acampamento. Até para não manchar essa questão ali dessa prática. E serve como exemplo. Claro que depois, o próprio Jesus não relativiza a questão do dia. Jesus só coloca ali como uma importância maior da vida sobre a lei. Então, entre guardar uma vida e guardar um dia de sábado de descanso, a lei fica em segundo plano e a vida fica em maior evidência. Então, posso fazer o bem num dia de sábado? Devo fazer. Agora, entre cumprir a lei de Deus e desrespeitar a lei de Deus, eu preciso cumprir. Então, tudo, na verdade, a gente precisa ver o contexto e qual é o objetivo. Por quê? Esse daqui, hoje, ele viola um mandamento. Amanhã é outro. Amanhã é outro. E agora? Onde que a gente vai voltando a ser um povo obediente a Deus? Lembrando que lá atrás, a primeira ordem que foi violada foi a ordem lá de Adão e Eva, que Deus determinou: não comerás do fruto dessa árvore. Era que nesse caso, não pegarás lenha no sábado. Eles deram uma banana para Deus, esqueceram que era amigo e vamos lá, vamos burlar a lei. Não houve essa reprimenda tão violenta como aqui, porque naquele tempo ainda estava tudo começando ainda, né? Aqui ele já está se reportando. Já tinha o mandamento. Já tinha o mandamento. Já tinha o 3º mandamento da lei de Deus. E certamente esse homem, ele sabia. Pois é, por isso e foi aí ele estava grave, juntando né? ainda escondido, teve um lá que pegou. Então foi grave. Por quê? Eu sei. Todo judeu sabe. Todo judeu sabia
todas as pessoas no acampamento sabiam, porque Deus havia escrito com seu próprio dedo nas tábuas da lei, o mandamento de Deus. Durante Amar toda a Deus. a caminhada, podiam pegar o maná nos outros dias da semana, no sábado não. Sábado não. Olha, Não custava obedecer. Então, quem ama, né? Quem me ama, guarda meus mandamentos. Então, esse homem, ele tinha perdido o amor a Deus, Sim. tinha perdido o temor de Deus. E ali, escondido, estava catando as lenhas, fazendo o que Deus tinha proibido, não é? E aí ele foi pego. Então, por isso que aqui nós temos Deus falando com Moisés, nós sabemos que a Bíblia é palavra de Deus em palavras humanas. Às vezes a pessoa se escandaliza, mas Deus mandou matar, Deus não é misericórdia. Então, a gente não pode esquecer a gradatividade da revelação, e não podemos esquecer que a Bíblia, ela é palavra de Deus em palavras humanas. Sim. Mas assim, o grande sentido é esse, ele desobedeceu a Deus, ele amou mais a lenha do que a Deus. E sabe Deus quantas vezes ele fez isso sem que ninguém tivesse visto. Então, Né? tem esse sentido. Sim. E aí, um outro sentido também, que volta de novo aqui, né? A questão da arrogância. Ele se arrogou o direito de fazer o que ele queria. De fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Prosseguindo, gente, tenho para finalizar, nós teremos aqui para finalizar o capítulo 15, que vai falar dessas borlas das vestes. Yahvé falou a Moisés e disse: fala aos israelitas, tu lhes dirás para as suas gerações que façam borlas nas pontas de suas vestes e ponham um fio de púrpura violeta na borla da ponta. Trareis, portanto, uma borla, e vendo-a, vos lembrareis de todos os mandamentos de Yahvé, e os poreis em prática, sem jamais seguir os desejos dos vossos corações e dos vossos olhos, que vos têm levado a vos prostituir. Assim, vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos e os poreis em prática e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, a fim de ser vosso Deus. Eu, Yahvé, vosso Deus. Pelo amor de Deus, essa borla, que eu já não sei o que é isso, cadê o dicionário? Borla é a mesma coisa que borda? É que nem no nosso símbolo, aquele cinto que a gente usa na veste litúrgica, na ponta. Tem um pingente. Aquilo ali, uma franja. Aquela franja ali é a borla, né? E Deus, na sua pedagogia, logo depois desse camarada ter sido morto porque desobedeceu a Deus, então Deus, na sua pedagogia, ele diz o seguinte: então, só falar ou deixar escrito não adianta. Então, vocês vão usar esse sinal, essa borla, com um fio púrpura, né, uma cor que chama atenção. Eles usavam 4 em cada ponta, em cada 4 pontas das vestes, eles usavam. Por quê? Para lembrar a minha lei, colocar a minha lei em prática. E então, assim, serve para mim, serve para quem está vendo, né? Que nem assim, a gente, às vezes, eu uso 2 relógios. Por quê? Porque eu sou muito esquecido. Então, às vezes eu tenho que arrumar um relógio lá de algum idosinho do asilo, eu coloco no outro braço, porque eu estou vendo, eu estou lembrando. E mais, as pessoas me lembram. Falam, ué, você está lançando moda? Você está usando, por que você usa um relógio em cada braço? Aí eu estou lembrando, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso. Então, essas bolas, elas tinham esse sentido de chamar a atenção, tanto para quem usa, quanto para quem está vendo. Fala, ele está usando aquelas 4 bolas, é a lei de Deus. Será que eu estou obedecendo a lei de Deus? Ou então, também, de repente, me veio uma figuração. Aquela bola era, de uma cor branca, representava todos os mandamentos. Aí vem um com filete vermelho, lembrando o sangue, né? Aquele que corromper aquilo que foi determinado, morrerá a fio de espada, por lapidação, que é a morte por apedrejamento, né? Então, ali pode representar, então, a morte, né? Também, porque se eu desobedecer a Deus, não fizer a vontade de Deus, eu vou estar provocando a minha morte. Sim. Né? E quem vê também, fala, puxa vida, se eu desobedecer a lei de Deus,
né, eu vou morrer. Então, porque mesmo hoje, isso tem um valor muito importante para nós nos dias de hoje em relação à penitência. Por quê? Porque nós vivemos num mundo relativista, relativismo ético, nada é pecado, você pode fazer tudo, né? Você quer, seja feliz, ser feliz. Para o mundo, cada um fazer a sua própria vontade, aquilo que der na sua telha. Mas para Deus não é assim, né? Então, essa borla lembra que se eu não fizer a vontade de Deus na minha vida, eu estou procurando a morte. Para nós hoje, lembra que se nós deixarmos de fazer a vontade de Deus, não tivermos a devida reverência, o respeito e o temor a Deus, coisa que falta muito na humanidade hoje, nós estaremos passando pela morte espiritual, né? Quando nós pecamos gravemente, o que acontece conosco? É a morte espiritual. São Pedro mesmo, ele diz São Pedro ou São João, agora não me lembro, ele diz assim, que há pecados que não levam à morte, são os pecados ditos veniais, por inadvertência, como era no Antigo Testamento. Mas há pecados que causam a morte. Mas que morte é essa? Não é a morte física. Sim, é a morte espiritual. Então, esse é um sinal da misericórdia de Deus, que reforça para que o povo pratique, ele reforça a pedagogia com esses sinais. Lembrando, né? Eu queria lembrar, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 5, quando Jesus está falando para os doutores da lei, os fariseus, sobre a lei de Moisés, Jesus fala assim, a partir do versículo capítulo 23 de Mateus, do 4 ao 5. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços e como põem na roupa longas franjas com trechos da Escritura. Olha, no tempo de Jesus, os fariseus e doutores da lei, que usavam ainda essas borlas, usavam não mais para lembrar das Escrituras, dos mandamentos de Deus, mas para serem vistos. Para aparecer. Passou a ser uma exibição. Isso. Uma vaidade. Então, eles passavam a serem admirados. Olha, nas vestes, na túnica tem gravados os mandamentos, a lei de Deus. Nos cachinhos. Mas, no fundo, não cumpriam isso. No coração não estava. Não estava gravado no coração. Então, olha como o ser humano, ele é capaz de deturpar aquilo que Deus manda. Então, a princípio, aqui no livro dos Números, essas borlas era para quando eu visse, eu lembrasse do mandamento de Deus e eu mesma me lembrasse dos mandamentos, da lei de Deus. Depois a gente vai perdendo, a ponto disso ser motivo de presunção, de vaidade, de dizer eu cumpro a lei de maneira fundamentalista e você não cumpre. Olha como que a gente vai perdendo a noção do ensino de Deus. Então, algo que a princípio Deus pediu para usar para nos ajudar, depois caiu no vazio. Uma lei vazia, um mandamento não podemos chamar de mandamento, mas uma recomendação que se esvaziou, porque nós esvaziamos o amor a Deus. Muito bem. Eu fico cá pensando que 10 mandamentos foram poucos, realmente, né? Pensa nos 636 mandamentos que existem na lei judaica. 613 mandamentos. 613, né? E, na realidade, não chegamos nem a esses 13, ficou nos 10, né? Claro que resume tudo isso aí. Mas nós sempre temos a capacidade de modificar para a gente se sair sempre bem na conversa, né? Em vez de eu me mostrar um que serve, eu quero ser aquele que exige ser servido, né?
Mas eu quero agradecer a presença de nossos mestres, agradecer vocês estarem aqui me fazendo deliciar o livro dos números agora, porque o comecinho foi meio insípido, mas agora está começando a ter um sabor, né? E convidar todos vocês a também se apaixonarem por essas páginas, porque só podemos nos apaixonar por aquilo que se dá oportunidade de conhecer, né? Vamos folhear, vamos aprender, vamos nos aprofundar, porque até a cabeça da gente vai ficando em conformidade com aquilo que está aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, dizer que no próximo programa estaremos aqui aguardando todos para mais um delicioso capítulo do Livro dos Números. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.